Graça e paz, irmãos. Mais um dia na nossa campanha de leitura bíblica, iniciando uma semana. Hoje, dia 17 de setembro de 2018, estaremos lendo os capítulos 47 e 48, findando o livro do profeta Ezequiel e iniciando o livro do profeta Daniel, lendo o primeiro capítulo. Então, convido você a abrir em Ezequiel, capítulo 47, e acompanhar a leitura. Capítulo 47 está escrito: Depois disso, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar a volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: Viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me: Estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. E será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Assim diz o Senhor Deus: Este será o termo conforme o qual repartireis a terra em herança. Segundo as 12 tribos de Israel, José terá 2 partes, e vós a herdareis, tanto um como o outro, terra sobre a qual levantei a minha mão para dá-la a vossos pais. Assim esta mesma terra vos cairá a vós em herança. E este será o termo da terra, do lado do norte, desde o mar grande, caminho de Etlon, até a entrada de Zedad, Ramate, Berotá, Sibraim, que estão entre o termo de Damasco e o termo de Ramate, Hazé Haticom, que está junto ao termo de Haurã, e o termo será desde o mar até Azar-Enon, o termo de Damasco, e na direção do norte, para o norte, está o termo de Ramate. Este será o lado norte. E o lado oriente, entre Haurã e Damasco e Gileade, e a terra de Israel, será o Jordão. Desde o termo do norte até o mar do oriente medireis. Este será o lado do oriente. E o lado sul, para o sul, será desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao ribeiro, até o mar grande. Este será o lado do sul.
E o lado do ocidente será uma grande, desde o termo do sul até a entrada de Ramate. Este será o lado do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança, e para a dos estrangeiros que habitam no meio de vós, que gerarão filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que, na tribo em que habitar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. Capítulo 48. Estes são os nomes das tribos, desde o extremo norte ao longo do caminho de Etlon, indo a Ramate até Azaenon, termo de Damasco para o norte, ao pé de Ramate. Terá Dan uma parte, desde o lado oriental até o ocidental. E junto ao termo de Dan, desde o lado oriental até o ocidental, Azé terá uma porção. E junto ao termo de Azé, desde o lado oriental até o ocidental, Naphtali uma porção. E junto ao termo de Naphtali, desde o lado oriental até o lado ocidental, Manassés uma porção. E junto ao termo de Manassés, desde o lado oriental até o lado ocidental, Efraim uma porção. E junto ao termo de Efraim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Ruben uma porção. E junto ao termo de Ruben, desde o lado oriental até o lado ocidental, Judá uma porção. E junto ao termo de Judá, desde o lado oriental até o ocidental, será a oferta que haveis de fazer de 25.000 canas de largura e de comprimento de cada uma das porções, desde o lado oriental até o lado ocidental, e o santuário estará no meio dela. A oferta que haveis de oferecer ao Senhor será do comprimento de 25.000 canas e da largura de 10.000. E ali será a oferta santa para os sacerdotes, medindo para o norte 25.000 canas de comprimento, e para o ocidente 10.000 de largura, e para o oriente 10.000 de largura, e para o sul 25.000 de comprimento. E o santuário do Senhor estará no meio dela. E será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, que não se desviaram quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. E eles terão uma oferta da terra, lugar santíssimo, junto ao limite dos levitas. E os levitas terão, consoante ao termo dos sacerdotes, 25.000 canas de comprimento e de largura 10.000. Todo o comprimento será de 25.000 e a largura de 10.000. E não venderão disto, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque é santidade ao Senhor. Mas as 5.000 canas, as que restaram da largura diante das 25.000, ficarão para uso comum, para a cidade, para a habitação e para os arrabaldes, e a cidade estará no meio delas. E estas serão as suas medidas, o lado norte de 4.500 canas, o lado sul de 4.500 canas, e o lado oriental de 4.500, e o lado ocidental de 4.500. E os arrabaldes da cidade serão para o norte de 250 canas, para o sul de 250, para o oriente de 250 e para o ocidente de 250. E quanto ao que restou do comprimento consoante com a santa oferta, será 10.000 para o oriente, 10.000 para o ocidente, e corresponderá à santa oferta, e a sua novidade será para sustento daqueles que servem a cidade. E os que servem a cidade servi-la-ão dentre todas as tribos de Israel. Toda a oferta será de 25.000 canas, com mais 25.000. Enquadrado oferecereis a oferta santa com a possessão da cidade. E o que restou será para o príncipe, desde
deste e do outro lado da oferta santa e da possessão da cidade diante das 25.000 canas da oferta, até o termo do oriente e do ocidente, diante das 25.000 até o termo do ocidente, correspondente às poções, será para o príncipe, e a santa oferta e o santuário da casa estarão no meio dela. E desde a possessão dos levitas e desde a possessão das cidades, no meio do que pertencer ao príncipe, entre o termo de Judá e o termo de Benjamim, será isso para o príncipe. E quanto ao restante das tribos, desde o lado oriental até o ocidental, Benjamim terá uma porção. E junto ao termo de Benjamim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Simeão terá sua porção. E junto ao termo de Simeão, desde o lado oriental até o lado ocidental, Issacar terá sua porção. E junto ao termo de Issacar, desde o lado oriental até o lado ocidental, Zebulun terá uma porção. E junto ao termo de Zebulun, desde o lado oriental até o lado ocidental, Gade terá uma porção. E junto ao termo de Gade, ao sul, do lado sul será o termo desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao rio até ao mar grande. Esta é a terra de que sorteareis em herança as tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Deus. E estas são as saídas da cidade, desde o lado norte, 4.500 canas de medida, e as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel, 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma, a porta de Judá outra, a porta de Levi outra, e do lado oriental 4.500 canas e 3 portas, a saber, a porta de José uma, a porta de Benjamim outra, a porta de Dan, e do lado sul 4.500 canas por medida e 3 portas, a porta de Simeão uma, a porta de Issacar outra e a porta de Zebulun outra, e do lado ocidental 4.500 canas e as suas 3 portas, a porta de Gade uma, a porta de Azer outra e a porta de Naphtali outra. 18.000 canas por medida terá ao redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. O livro do profeta Daniel, capítulo 1, está escrito: no ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens, em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda sabedoria, e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o de Belsazar, e Ananias e o de Sadraque, Misael de Mesaque, e Azarias o de Abnego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro:
a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isso, e o experimentou 10 dias. E ao fim de 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, se achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que haviam em todo o reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo capítulos 2, 3 e 4 do livro do profeta Daniel. Então que Deus te abençoe nesse dia. Até amanhã, se ele assim o permitir.